Ei, gente, tudo bem? A paz do Senhor. Então, eu vou falar aqui de início sobre os quereteus, e esse era um povo que recebeu uma sentença do Senhor muito dura. E esse texto está em Sofonias 2, a partir do versículo 5, que diz assim: Ai de vocês que vivem junto ao mar, nações dos quereteus, a palavra do Senhor está contra você, ó Canaã, terra dos filisteus. Eu a destruirei e não sobrará nada. Esta terra junto ao mar, onde habitam os quereteus, será morada de pastores e curral de ovelhas. Ela pertencerá ao remanescente da tribo de Judá. Essa sentença aqui é interessante, porque não é citada de forma explícita, assim, nenhuma maldade que eles tenham cometido, os quereteus, né? Nada assim de tão grave para eles receberem essa sentença. Porém, Deus deixa bem específico que o problema deles ali eram as riquezas, o acúmulo de riqueza, a ambição egoísta. E isso é tratado também em outras passagens, principalmente é uma referência a esse texto aqui, lá em Isaías também, capítulo 5, a partir do versículo 8, que diz assim: Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. O Senhor dos Exércitos me disse: sem dúvida, muitas casas ficarão abandonadas. As casas belas e grandes ficarão sem moradores. Então ovelhas pastarão ali, como em sua própria pastagem. Cordeiros comerão nas ruínas dos ricos. Essa sentença que já é de Isaías já é para o povo de Judá e de Israel, mas ela é bem parecida com o que o Senhor tinha dito para os quereteus, né, lá em Sofonias. E a gente vê que o problema do Senhor não é especificamente com esse povo, tanto o povo de Israel quanto o povo dos quereteus ali serem ricos, porque ele está falando que ele vai retirar a riqueza desse pessoal e vai dar riqueza para pessoas escolhidas por ele, né? Em Sofonias diz melhor isso, né? Que ele vai tirar a riqueza dos quereteus e vai trazer o remanescente da tribo de Judá para habitar ali nas ruínas, nas mansões e tomar conta dos pastos ali, né? E a gente vê o quê? Então o problema de Deus não é a pessoa ser rica, o problema é o que ela faz com a riqueza que ela recebe. E a gente vê na Bíblia diversas pessoas que o Senhor fez abundar, assim, de riquezas, assim, a gente vê a vida de Jó, que o Senhor... É até interessante, né? Porque Jó, Deus retira a riqueza, retira a saúde, retira tudo para ver se ele amava realmente a Deus. E depois ele faz Jó rico novamente, muito mais do que ele era lá no princípio da vida dele. E o Senhor fez, assim, diversas vezes com outras pessoas também. A gente vê a vida de Davi, de Salomão, a gente vê também no Novo Testamento pessoas que eram muito ricas ajudando ali no mistério de Jesus. A gente vê assim que, pelo que eu posso observar assim, grande parte do ministério de Jesus era bancado por mulheres ali, que a gente vê lendo ali a história de Cristo ali, a gente vê umas 3 Marias, tem muita Maria no Novo Testamento. E a gente vê 3 Marias ali que o Senhor diz que ajudavam, auxiliavam no ministério. Jesus foi sepultado também por José de Arimateia e Nicodemos, que eram pessoas ricas da época. E a gente vê também Pedro sendo deslocado, Pedro, um grande apóstolo, muito importante naquela época ali, né, depois da morte de Cristo, e ele é deslocado de um lugar para outra cidade para ir pregar para Cornélio, que era um homem também muito rico, ele nem era do povo de Israel, mas o Senhor desloca lá até a casa de Cornélio, porque Cornélio usava com sabedoria a riqueza dele. A Bíblia fala que uma das coisas boas que ele fez foi construir uma sinagoga para o povo judeu ali, né? Com o dinheiro dele mesmo, ele se propôs a construir uma sinagoga. Então a gente vê assim, muitas pessoas que contribuíram com suas posses, que eram abundantemente ricas para aquela época ali, e o Senhor aprovando a atitude delas. Então a gente vê que o problema não está em ter riquezas, o problema está em como a gente usa essas riquezas. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios 8, a partir do versículo 13 e 15, o seguinte: Nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles,
para que, por sua vez, a fartura dele supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito: quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Aqui a gente vê que a nossa riqueza deve ser para ajudar o próximo também. A gente pode ter para a gente usufruir das coisas que o Senhor dá, o Senhor tem prazer em abençoar a nossa vida, mas a gente não pode colocar a nosso coração, né, nas nossas riquezas, tomar aquilo como uma fonte de segurança para as nossas vidas. Que a própria palavra fala diversas vezes que a riqueza não é garantia de que você vai estar seguro financeiramente, que você vai estar seguro das calamidades. Pelo contrário, o Senhor fala diversas vezes através dos profetas, através das pessoas ali, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo, que se você tem riquezas, não ponha nela no seu coração, porque de uma hora para outra elas podem sumir. E o Senhor Jesus nos orientou, né, que aqui a ferrugem e a traça corroem nossos bens materiais, que a gente tem que acumular riquezas no céu. Então ao mesmo ponto que o Senhor tem prazer em nos abençoar, se a gente tiver um coração correto diante dele, saber que a gente tem aqui nessa terra para abençoar a vida de outras pessoas também, a gente tem que saber que também a nossa riqueza não vai ficar aqui na terra. A gente tem que acumular todo um tesouro na próxima vida que a gente vai ter, que é a vida celestial, que é realmente a nossa vida eterna. Aqui é muito pouco o tempo que a gente vive, a gente dura no máximo 70, 80 anos, né? Quem chega lá, que não são muitas pessoas que têm essa bênção de chegar até os 80, 90 anos, né? Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E essa questão eu acho que é algo que a gente sempre tem que avaliar na nossa vida. Nós estamos acumulando riqueza aqui nessa terra ou nós estamos sendo dispenseiros do Senhor, aquele que distribui os bens que o Senhor quer dar para as outras pessoas? Nós precisamos ter isso em mente e ter um coração que não é apegado às riquezas dessa terra, porque nós poderemos receber a sentença ainda vivos, como foi com os quereteus, né? Em Salmo 127 diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Aqui é exatamente o resumo assim, do que tem acontecido hoje em dia. O Senhor fala, né? Não adianta você acordar cedo e dormir tarde, trabalhar loucamente para acumular bens para si mesmo, porque é o Senhor quem dá os bens. E é engraçado que ele relaciona exatamente a questão dos filhos, que os filhos são uma verdadeira bênção vinda de Deus para as nossas vidas. E essa loucura da ambição que a gente tem, a ambição egoísta de querer, 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 as pessoas não querem mais ter filhos, porque vê os filhos como um prejuízo, algo que vai atrasar a sua carreira, algo que vai te fazer, de repente, ter que abrir mão de um curso que você poderia fazer, ou de um trabalho que você poderia ter. E o Senhor inverte totalmente a nossa mentalidade, né? Em vez de buscar as coisas dessa terra, confiar que o Senhor vai nos abençoar, ficar tranquilo, parar com essa correria doida atrás dessas coisas materiais e se concentrar nas coisas que são importantes. O Senhor manda a gente criar filhos, mas criar filhos na instrução do Senhor, ser presentes, né? Hoje, muitas das vezes, quando as pessoas têm filho, que a maioria não quer ter, né? Quando tem filho, já logo pensa em creche, em escolinha e essas coisas, porque precisa estar ali trabalhando, mas a gente precisa parar para pensar até que ponto realmente isso vai valer a pena, até que ponto realmente isso é necessário, e avaliar, colocar nas mãos do Senhor, pedir a direção dele, a bênção dele para estar fazendo a coisa certa.
porque o Senhor nos pede conta da nossa confiança, da nossa fé nele e daquilo que a gente faz pelas outras pessoas também, né? Principalmente aos nossos filhos. Então eu queria deixar para vocês, né, essa passagem e queria incentivar vocês a acreditar que o Senhor é um bom Pai. Ele tem prazer em nos abençoar. Ter bens materiais nessa terra pode ser uma bênção ou uma maldição, vai depender da gente, como a gente lida com as riquezas. A riqueza, toda a riqueza, vem das mãos do Senhor. Então, por mais que você às vezes duvide se você vai conseguir ter alguma coisa ou não, saiba que o Senhor tem prazer em abençoar seus filhos, mas cabe a gente ter um coração desprendido e confiando nele sempre, buscando fazer a vontade dele em primeiro lugar. O primeiro lugar no nosso coração é do Senhor e ele não abre mão disso.